entrando online agora, são exatamente 11 horas e 10 minutos aqui em Tampa, e você já compartilha esse vídeo com alguém que você queira, deixa o seu like, subscreva no nosso canal. Acho que eu estou virando youtuber, né, irmãos? Pedindo para o pessoal dar like e subscrever no canal. Amém. E então, irmãos, como eu estava compartilhando com vocês aqui, o Senhor falou fortemente comigo, né? De ontem para hoje, falou várias vezes, né? Esse versículo aqui, Efésios 5, 18. Deixa eu ler novamente aqui. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, interessante que aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo, né, no livro de Efésios, e ele começa falando a respeito da embriaguez com o vinho, né? A gente, para quem está entrando online agora, a gente já teve uma parte do culto, né, que a gente não transmite, que geralmente a gente ora, e nós estávamos orando por aquelas pessoas que no meio desse tempo diferente, né, desse novo normal, elas acabaram se desviando, né? E eu tenho certeza que, se por um lado eu não tenho certeza que essa pandemia ou não foi algo criado pelo diabo, mas eu tenho certeza que no meio dela, o diabo tem as suas estratégias, da mesma forma que Deus também tem as suas estratégias no meio dessa pandemia. Amém? Você já tem consciência de qual que é a estratégia de Deus para a sua vida no meio dessa pandemia? Sabe, isso é algo que a gente precisaria ouvir de Deus, porque só existem duas estratégias aqui em jogo, né? Ou você conhece a estratégia de Deus, né? E é interessante que para toda batalha Deus tem o escape, Deus tem a saída. Ou se você não conhece a estratégia de Deus, provavelmente você está seguindo uma outra estratégia que o diabo traçou. E você sabe, se você conhece um pouquinho do livro de Apocalipse, você vai ver que tem coisas que estão caminhando para aquilo que está escrito nesse livro, né, na Bíblia, né? Por exemplo, nós temos visto que o diabo, como eu falei, eu não sei se o corona foi o diabo quem causou, mas que ele tem usado isso para valer de suas estratégias. Então, é interessante como o diabo tem usado o medo para poder cumprir o seu projeto, né? Acho que foi essa semana que eu vi alguém postando uma notícia que lá na ONU já estão propondo um governo único mundial, né? Então, se alguém já leu um pouco de Apocalipse, tá vendo, tá muito claro, né, como que as coisas estão muito próximas do fim, né? Uma outra pessoa também, um amigo meu aqui, cuja família mora na Alemanha, cujos pais moram na Alemanha, estava falando que lá na Alemanha eles vão começar a vacinar as pessoas, e o projeto do governo é que ter alguma forma de identificar as pessoas que já foram vacinadas ou não. Provavelmente vai ser a implantação de um microchip, né? E se você não se submeter a isso, se você não for vacinado, você não tiver como ser identificado, você não vai poder viajar, não vai poder usar transporte público, né? Não vai poder ir em lugares públicos, quiçá você também não vai nem poder fazer suas compras, né? Então você vê aquilo que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, se cumprindo, né, o projeto do diabo de levar as pessoas através dessa pandemia a isso. E é interessante que quando Deus traz esse texto para nós e fala assim, não se embriaguem com o vinho, né? Eu gostaria primeiro de levar os irmãos a uma percepção do que significa a embriaguez, né? Primeira coisa, eu sei que muita gente toma esse texto aqui ao pé da letra, e às vezes até ao pé da letra faz uma interpretação muito errada, né? Porque tem gente que fala, olha, tá vendo, não pode tomar vinho.
Não, a Bíblia não está dizendo que você não pode tomar vinho. A Bíblia diz que você não deve se embriagar com o vinho. Bem, isso é uma discussão, né, que a gente pode deixar para outro dia. Aliás, acho que nem devemos deixar, porque discussão não é coisas que a gente deve entrar. Mas aqui não está falando da proibição do vinho, nem tão pouco. Mas eu não quero que você pense nisso aqui no aspecto natural. Não da embriaguez natural, porque eu creio, espero, tá, irmãos, que entre os crentes, pelo menos, ninguém se embriague, né? Mas há um tipo de embriaguez que é uma embriaguez espiritual, amém? E esse texto começa falando a respeito disso. Não se embriagueis, né? Quais são as características da embriaguez, irmãos? Bem, a embriaguez, ela, primeira coisa, ela tem uma perda dos sentidos, uma perda da avaliação das coisas, uma perda da percepção das coisas reais, né? Então a pessoa, ela entra para um estado alterado de consciência, onde ela começa a ter uma visão deturpada das coisas. Então, trazendo isso para a realidade espiritual das coisas, eu queria dizer para você que o mundo, ele vive uma embriaguez espiritual. Amém, irmãos? Como que é uma embriaguez espiritual, irmãos? O mundo vive sem consciência, sem considerar as coisas do Espírito, seja por ignorância, ou seja simplesmente porque tem outras prioridades. Mas a verdade é que as pessoas desse mundo, elas vivem ignorando as coisas espirituais, elas não têm noção, elas vivem um estado alterado de consciência espiritual, sem medir as consequências. Geralmente não é isso que acontece quando a pessoa está embriagada. Ela perde o medo das coisas, ela perde a percepção, perde a noção daquilo que é perigoso. E deixa eu dizer, o mundo tem ido para o inferno, as pessoas têm sido condenadas, as pessoas têm se perdido, têm vivido destruição e não têm percepção disso, porque trata-se de uma embriaguez espiritual. E é interessante que não apenas o mundo, mas muitos crentes têm vivido também essa falta de percepção, né? Como eu disse, nós estávamos aqui orando pelas pessoas que têm sido enganadas, pelos crentes que simplesmente nesse tempo de pandemia se perderam e estão vivendo nesse momento uma embriaguez, não têm tido a percepção daquilo que está por acontecer com eles, não está tendo percepção das coisas espirituais. Agora é interessante que aqui fala que não vos embriagueis com o vinho. O que o vinho simboliza na Bíblia, irmãos? O vinho simboliza alegria, exatamente, significa o prazer. Então Jesus, quando transforma água em vinho, é mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Ele tira algo que é insosso, algo que não tem sabor, algo que não tem qualidades, não tem sabor, não tem cor, e ele transforma em vinho, transforma em alegria. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Agora deixa eu dizer, e é interessante que nós temos falado aqui nos cultos a respeito das conquistas, a respeito dos projetos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: Deus quer trazer vinho para a sua vida, amém? Amém, irmãos? Sem dó. Deus quer que você tenha alegria, Deus quer que você goze das coisas boas, Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Em outras palavras, Jesus pagou na cruz o preço para que você pudesse desfrutar do vinho, amém? Agora veja, qual que é o problema? O problema é a embriaguez que o vinho traz. E aí a primeira restrição quando a gente fala de bebida alcoólica, que é bebida alcoólica é só para adulto. Criança não pode tomar bebida alcoólica. O que isso significa no mundo espiritual, irmãos? Eu me lembro quando a nossa igreja começou a dar uma ênfase a respeito da graça de Deus, ênfase a respeito do perdão incondicional dos pecados que foi encontrado na cruz de Cristo. O
que é maravilhoso. Mas você sabe o que aconteceu com muitos que ainda eram bebês, que ainda eram crianças na fé? Eles ficaram malucos, né? Ficaram doidos, né? É aquela clássica pergunta mais ridícula que eu já vi na vida: pastor, então pode pecar, está tudo liberado, pode fazer tudo, né? É mais ou menos aquele adolescente que morava com a mãe, com os pais, até certa idade, e depois ele vai morar sozinho. E aí ele fala: agora eu posso viver do jeito que eu quero, né? Não preciso ter mais obrigações, posso comer do jeito que eu quero, posso dormir a hora que eu quero. Pergunto para você, isso vai dar certo ou não? Dali algumas semanas, né, ele começa a se dar conta que a pia está cheia de louça, já juntou barata, né, que a casa está uma bagunça, que ele começou a passar mal, ele está se sentindo fraco, porque ele só se alimenta de coisas que não são saudáveis, não dorme bem, e ele é forçado a crescer, forçado a ter responsabilidade, né? Eu gosto quando a Bíblia fala lá em Hebreus que a lei, ela é um tutor, né? No texto bíblico fala que a lei é aio. O que é o aio? Aio é um tutor. Aio é aquele que te conduz. E é interessante porque na lei você tem muitas obrigações, e Jesus de fato, ele cumpre a lei, ele vem abolir a lei, mas isso não quer dizer que nós agora não vamos fazer aquilo que estava na lei. Os irmãos estão entendendo? Mais ou menos. Olha, por exemplo, quando você era criança, você não gostava, provavelmente, se você era uma criança normal, você não gostava de tomar banho. Fica tranquilo, ninguém precisa se acusar aqui, mas normalmente uma criança não gosta de tomar banho. Mas aí, graças a Deus, tinha a lei, né? Quem que era a lei? Era sua mãe, era o chinelo havaiano, né? Eu me lembro, eu vi uma foto um dia desse numa rede social de uma varinha, né? De uma vara, de um galho, né? E aí ele falou: primeira vara da infância e juventude, né? Era essa varinha aqui, né? E minha mãe era juiz. Então veja, você tinha lei para te obrigar a tomar banho. Pergunto, depois de adulto, você tem alguém que te obriga a tomar banho? Espero que não. A não ser o cônjuge, né? Principalmente para os homens. Mas veja, quando você se torna adulto, você não tem mais ninguém para te obrigar. Agora eu pergunto, você não vai tomar banho? Claro que não. Claro que você vai tomar banho. Você já entendeu. Aliás, se você não toma banho, você até se sente desconfortável com isso. Amém? Então essa é a lei. Veja, a lei falava assim: não roubarás. Então havia uma proibição. Hoje Jesus já cumpriu a lei, nós não estamos mais debaixo da lei. Pergunto, quer dizer que porque nós não estamos debaixo da lei, nós podemos roubar agora, irmãos? Não, não é isso não. Mas da mesma forma que você agora tem maturidade, se você roubar, você vai se sentir mal, porque você tem uma natureza diferente agora. Amém, irmãos? Então veja, aqui fala que, diz assim: não vos embriagueis com o vinho. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: Deus quer te dar o vinho, Deus quer te dar alegria, Deus quer te proporcionar prazer na sua vida, Deus quer que você viva uma vida abundante, em outras palavras. Mas aqui tem uma recomendação, mais do que isso, tem uma advertência que o apóstolo Paulo fala para nós: não vos embriagueis com esse vinho. O que é isso, irmãos? Como eu falei, o vinho representa um estado de consciência alterado, uma mente que não avalia direito as coisas, uma pessoa que perdeu a percepção da realidade. Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aqui, já havia se dado conta que é possível sim que você venha, no meio desse processo, no meio das bênçãos de Deus, se perder da realidade, perder a consciência das coisas, perder a direção daquilo que você está fazendo. E é interessante porque tem muitas pessoas que desfrutam da bênção de Deus e falam assim: não, se foi Deus que me deu, então não tem problema nenhum, porque está abençoado. Quer ver um exemplo disso?
É a própria vida aqui nos Estados Unidos, irmãos. O irmão vem para cá e Deus abençoa. Deus começa a dar condições, ele começa a ganhar dinheiro a ponto assim dele nunca ter vivido isso. Ele fala, não, se Deus que está proporcionando isso, tudo que eu fizer está certo. Não, cuidado. A Bíblia deixa uma advertência, cuidado para você não se embriagar com o vinho. O vinho, ele tem um lugar na sua vida. O vinho faz parte do projeto de Deus. Deus quer que você viva alegre, Deus quer te proporcionar bênçãos, Deus quer te dar vitória, mas a advertência é não se embriague com isso. Isso não é o fim, isso aí não é o projeto, não é para lá que eu quero te levar. Isso é apenas vamos dizer assim, é uma cereja no seu bolo, é só um ketchup no seu sanduíche. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquilo que Deus quer te proporcionar nessa vida, um lugar onde Deus vai te colocar, deixa eu dizer, não é um fim, o fim é a eternidade, o fim é o reino dos céus, é apenas um plus, é apenas um refresco, é apenas um vinho para você se alegrar. Cuidado para que você não se embriague, cuidado para que você não pare no meio do processo. Amém? Estava conversando com um rapaz, ele tem um treinamento lá no Brasil que é muito, muito forte. Ele estava falando de uma pessoa, e esse treinamento que ele faz com empresários é um treinamento que é cíclico. Então, no primeiro ciclo, o empresário ele faz lá tantos R$1.000 de lucro, mas ele ali é só assim 10% do alvo. Então, ele tem que fazer um outro ciclo onde ele vai ganhar tipo o dobro daquilo, aí um outro ciclo até onde ele vai chegar no objetivo, né, que é o treinamento desse rapaz, né, desse coach. E ele estava comentando o seguinte, de uma moça que começou a fazer o treinamento, e ela fez o primeiro ciclo e ganhou já muito mais daquilo que ela estava acostumada a ganhar. E aí fala que ela desistiu, parou por ali, porque ficou satisfeita. Ele falou, olha, era para ela ganhar 10 vezes mais que isso, mas chegou naquele ponto, ela já ficou tão vislumbrada, tão encantada com o que tinha ganho, né? E falou isso com tristeza, porque o potencial era ir muito além daquilo, mas ela parece que ficou contente. Não, tá bom, estou satisfeito. Sabe, eu quero dizer que esse é um problema do ser humano. Sabe, você não pode se contentar apenas com o vinho que Deus quer te dar. Você não pode completar apenas metade do caminho. Há um objetivo, há um projeto de Deus. E se você não tomar cuidado, você se embriaga no meio do caminho. Não vos embriagueis com o vinho. Não se embriagueis com as bênçãos que Deus tem te dado. Não se embriague com esse momento que você está vivendo, porque existe mais. Há um propósito, há um lugar onde Deus quer te levar. Agora, se você parar por aqui, se você ficar embriagado, se você, em outras palavras, se você perder a noção, se você esquecer do objetivo, você nunca vai chegar lá. Amém? E aí, nós temos falado nesses dias a respeito das bênçãos do Senhor, a respeito de prosperidade, a respeito dos projetos, né? Se você não tem acompanhado, é uma sequência de palavras, né? A última palavra foi sobre a nossa autorresponsabilidade, sobre nós sermos pessoas adequadas para receber a unção que o Senhor quer derramar na nossa vida. Então, mais uma vez, a advertência aqui, cuidado para quando o Senhor começar a derramar a unção sobre você, quando você começar a experimentar aquilo que Deus quer te levar, você não venha a se perder no projeto. Em outras palavras, você não venha se embriagar com o vinho que Deus te dá. Mas eu queria que você abrisse em Lucas 16, no verso 9. E há 2 domingos atrás eu falei também da prosperidade, do conceito bíblico, do que é o alvo de Deus para nós como pessoas prósperas. E nós falamos também que prosperidade é algo para pessoas, é para filhos maduros. Mas eu queria falar para você aqui sobre o propósito, apesar de eu ter falado lá em 2 Coríntios 9, que um dos propósitos da prosperidade, eu acho que é no verso 8, que é que você possa abundar na obra. Mas aqui em Lucas 16, 9,
tem algo muito interessante, irmãos. Diz assim, Lucas 16:9: portanto vos recomendo, usai das riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Essa é uma versão bem contextualizada, né? Deixa eu olhar aqui na versão mais clássica da Bíblia Almeida, que talvez vai ser mais parecido com o texto que você tem aí. Lucas 16:9: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aí, verso 10, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Amém, irmãos? Então, você sabe, muito tempo eu fiquei pensando aqui, porque esse versículo ele começa falando o seguinte: das riquezas de origem ilícita, né? E eu fiquei pensando, para quem que era essa palavra, irmãos? Falei, será que essa palavra aqui é para aquele cara que é ladrão? Será que essa palavra aqui é para aquele cara que é corrupto? Porque aqui fala das riquezas de origem ilícita, né? Mas lá na versão contextualizada explica melhor, fala assim: das riquezas deste mundo, desse mundo ilícito, ou seja, desse sistema concebido, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, Deus, quando olha para esse tipo de riqueza, essa riqueza que é corruptível, essa riqueza que a Bíblia fala que a traça corrói, que o ladrão rouba, Ele olha e fala: isso é uma riqueza iníqua. Agora, a Bíblia fala que você, por conta de ser uma riqueza iníqua, por conta de ser uma riqueza do mundo iníquo, a Bíblia fala que você não deve ter. É isso que a Bíblia fala, irmãos? Não, a Bíblia fala que você deve ter, mas aqui diz qual que é o propósito da riqueza desse mundo iníquo. E aqui fala: usa a riqueza para ganhar pessoas, para fazer a obra de Deus. Lá em 2 Coríntios 9, verso 8, para que você possa abundar em toda boa obra. Então, é que eu falei, o Senhor, Ele tem derramado vinho, o Senhor, Ele vai te abençoar. Agora, e não tem problema nenhum você desfrutar disso, mas cuidado. A riqueza, ela tem um propósito. Você ser bem sucedido não é para você ficar ostentando posição. Não, Deus tem um propósito definido para a sua vida. E aqui fala que quando Deus traz a riqueza, o propósito da riqueza é que você use ela para poder ganhar pessoas, para você fazer amigos, para que você possa gerar filhos para Deus, para que quando você for para o céu, essas pessoas vão te encontrar lá e vão receber. E é interessante que aqui fala o seguinte: se portanto, no verso 12, não vos tornares dignos de confiança, deixa eu ver, porque a outra versão está muito diferente. No verso 11 diz assim: se pois não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Você sabe, Deus, quando olha para essa riqueza material corruptível desse mundo, e Ele fala que essa é a riqueza do mundo iníquo, ou seja, uma riqueza iníqua, para Deus essa não é riqueza nenhuma, isso não vale nada. As verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais, são as coisas que Deus, Ele vai colocar sobre você no mundo do Espírito. Eu me lembro, abre um parênteses aí, irmãos, eu me lembro, eu já contei algumas vezes essa história aqui, que quando eu estava indo embora para viver minha vida ministerial, justamente naquele dia que eu já tinha feito as malas, tudo, deixamos só a TV ligada lá, já estava dormindo num colchão que a gente não ia levar,
e eu liguei a TV e um pregador estava falando sobre aquele versículo onde Pedro pergunta para Jesus, né? Olha, aqueles que deixaram pai, mãe, família por amor de ti, né? O que eles vão receber, né? O que vai ser, qual vai ser a nossa recompensa? E Jesus falou assim: olha, vocês receberão 100 vezes mais casas, propriedades, familiares, né? 100 vezes mais vocês receberão, né? E eu fiquei muito alegre, né? Porque a minha mentalidade egípcia, a minha cabeça de escravo, eu falei, agora então eu vou ficar rico demais, né? Porque eu estou deixando minha casa, eu estou deixando, né, minhas propriedades, estou deixando meu trabalho, Jesus vai dar 100 vezes mais, está aqui na Bíblia. Aí eu pensei também, mas peraí, eu estou deixando minha família, será que eu vou receber 100 famílias? Como assim, Jesus? Eu não estou entendendo mais agora isso, né? E você sabe, depois eu vim a entender, né? E eu já compartilhei com os irmãos aqui. Não é que eu ia receber 100 casas, mas aquilo que eu estava recebendo naquele momento equivaleria a 100 vezes mais do que qualquer casa, 100 vezes mais do que qualquer família, 100 vezes mais do que qualquer propriedade. Eu posso dizer isso, irmãos, sem demagogia, eu posso falar isso para vocês sem ser poético, que verdadeiramente o que eu desfruto vale muito mais do que 100 propriedades, sabe? Então, essa é a verdadeira riqueza do céu. Mas é interessante que Deus condiciona, Ele fala o seguinte: olha, a primeira coisa para que você receba essa riqueza é que você entenda aquilo que é natural. Amém? A Bíblia fala que primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. Primeiro você faz aquilo que é normal, que é natural, depois você vai fazer aquilo que é espiritual. Então, qual que é o problema? Deus começa a mover às vezes no natural, Deus começa a te dar as coisas e você começa a prosperar, você começa a crescer, a se tornar alguém bem sucedido, e esse é sim o projeto de Deus. Deus derrama esse vinho sobre a sua vida. O problema é quando você para no meio do processo e você se embriaga com esse vinho, e você sente, não, tá muito bom, eu estou feliz aqui, e você deixa de usar as coisas para o propósito da qual elas foram feitas. E aqui Lucas 16, mais uma vez, fala que o propósito daquilo que Deus, da unção que Deus vai derramar na sua vida, daquilo que Deus vai fazer, seja onde for, seja você sendo um empresário bem sucedido, seja você sendo alguém reconhecido, o propósito de Deus é que você possa alcançar pessoas. Deus não está preocupado com carro, Deus não está preocupado com casa, Deus não está preocupado com empresa, com propriedade. Deus está preocupado com as vidas, com as pessoas. Sabe, o problema é quando você se embriaga. E como eu falei, não é porque foi Deus quem deu esse vinho para você que você pode se embriagar. Tem gente que acha que não, foi Deus quem deu, foi Deus quem deu a riqueza, então é para eu usar mesmo. Não, é para você usar, não é para você se embriagar. Cuidado, tem limite para as coisas. E esse é o primeiro teste que Deus faz com você. Porque aqui em Lucas 16 fala o seguinte: se você entender o propósito, se você fizer direito, se você for fiel naquilo que é pouco, se você for fiel na riqueza natural, aí sim eu vou te dar as verdadeiras riquezas, as riquezas espirituais. Sabe, há um processo, há algo que Deus quer construir. O problema é que muitas vezes as pessoas param lá no começo desse processo, se encantam, se embriagam, ficam tão vislumbrados com aquilo que Deus começa a fazer em suas vidas, que elas simplesmente se esquecem, se tornam embriagados, crentes embriagados, preocupados com si mesmos, preocupados apenas com a sua vida, ou qual que vai ser a próxima coisa que Deus vai fazer por ele. Sabe, nós temos que entender o propósito de Deus. Nós não podemos nos perder no meio desse processo. Sabe, Deus quer te levar para um projeto que é grande. Deus quer usar você para algo que realmente tem valor, tem relevância espiritual.
Pergunto a você, eu não vou perguntar o que você faz de relevante naturalmente, que eu conheço os irmãos aqui, eu sei que os irmãos têm feito coisas muito relevantes do ponto de vista natural. Mas a minha pergunta para você no dia de hoje, o que você tem feito de relevância espiritual? Sabe, porque é isso que vai contar para você. Tudo que Deus tem te dado natural é para te prover condições de você fazer a obra que é espiritual. Ou você é daquele que fala, não, o que é natural é aqui, o que é espiritual é que as coisas não se comunicam. Mentira. Como eu falei aqui, primeiro é o natural, não tem como mover o sobrenatural se não houver a preparação do natural. Não tem como Deus despejar o azeite se não houverem vasilhas. Não tem como Deus fazer nada se não houver o natural para onde Ele possa mover aquilo que é sobrenatural. Então veja, tudo aquilo que Deus proporciona na sua vida, o fato de você estar aqui hoje, nesse país, nos Estados Unidos, o fato de você estar sendo preparado naturalmente, que Deus tem trazido recursos para a sua vida, Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, Deus tem te dado ensino, Deus tem te dado capacidade natural, tem um objetivo espiritual. E meu telefone tocou, não foi o galo que cantou não, mas o telefone tocou. Tudo isso tem um objetivo espiritual, senão não tinha sentido. Está perdendo a voz, né, também. Senão não tinha sentido essa vida que nós temos aqui. Se o propósito de Deus fosse apenas salvar a sua vida, meu irmão, no dia que você se converteu, podia vir o pastor lá e dar um tiro na sua cabeça e pronto. Uai, não era só se converter? Ah não, Deus quer me dar uma vida boa. Deixa eu dizer, mais um motivo então, para você ir para o céu logo. Porque deixa eu dizer, essa vida aqui, irmão, não se compara com a vida no céu. Eu estava conversando, não lembro nem quem foi esses dias, falando de pessoas que tiveram experiências de ir ao céu e voltar. Pessoas que morreram ali por 2 horas, 3 horas, né? Crianças, tem até filmes sobre isso. E é interessante que, eu sei que os psicólogos, né, o pessoal da psicologia vai falar, não, isso foram experiências dentro da própria mente da pessoa, mas é interessante que o relato dessas pessoas que foram ao céu e voltaram é extremamente parecido, é exatamente o mesmo. Pessoas que não se conhecem, pessoas que nunca tinham ouvido falar de relatos de outros que foram para o céu. E inclusive tem até um filme, me ajuda com o nome do filme, Andressa, da menininha que foi para o céu e encontrou com a irmãzinha dela lá, o menino que encontrou com a irmã lá no céu, sendo que e aí esse menino volta e fala para a mãe, eu conheci a minha irmã lá, só que ele nunca havia sabido que ele tinha uma irmã, que ela tinha morrido antes dele nascer. Então assim, são relatos muito coerentes de pessoas que foram no céu, e todos eles é interessante, que eles falam que eles chegam lá, e que lá é maravilhoso, que eles não querem voltar, mas por alguma razão eles têm que voltar, né? Aí mostra a família aqui orando, intercedendo para ele voltar. Eu fico pensando, olha, se eu for para o céu, não fica pedindo para eu voltar, não. Deve ser uma sacanagem, né? O cara chega lá, está maravilhoso, mas não, agora volta lá para a terra. Então deixa eu dizer, o céu é um lugar milhares de vezes melhor do que aqui. O problema é que a gente se acostuma aqui. E a gente quer fazer daqui um lugar bom. E aí você fala, Jesus está voltando. Ah não, pastor, espera, está muito cedo, deixa eu curtir mais um pouquinho. Você está embriagado, meu filho. Você está rolando na sarjeta. Você está dormindo com o cachorro vomitado na sarjeta e está achando que está bom. Se é essa a tua perspectiva, se é isso, você acha que essa terra aqui é melhor, deixa eu dizer, você está vivendo uma embriaguez. Agora, porque Deus te proporciona um alívio, porque Deus te dá uma condição um pouquinho melhor, não quer dizer agora que você vai viver em função disso, não. O que Deus te dá é para você atingir o seu objetivo.
Sabe, Deus não está preocupado se você vai viver bem ou se você vai viver mal aqui, tão como Ele está preocupado com o seu destino eterno. O problema é que nós nos embriagamos com um pouquinho que Deus faz aqui e vivemos como se não houvesse amanhã, vivemos só o aqui e agora e não consideramos a eternidade, que é muito maior do que esse tempo que nós vamos viver aqui. Interessante que geralmente essas pessoas que acabam se desviando do projeto de Deus por conta de um projeto pessoal, na maioria das vezes é por causa de prazeres e confortos. E eu fico pensando, se ela gosta tanto de conforto e prazer, não, e a conversa geralmente é assim: ah, pastor, se eu tiver uma taperinha lá no céu, tá bom, não preciso morar num lugar bom. Quem já ouviu esse papo? Não, pastor, uma taperinha lá na periferia de Jerusalém Celestial, eu estou feliz. Mentiroso, hipócrita. Porque se ele fosse alguém simples, ele não estava tão preocupado em ficar fazendo dinheiro aqui. E geralmente quem fala isso é porque está preocupado com aqui e agora, mas ele não consegue enxergar que ele vai passar a eternidade vivendo na tapera, porque ele escolheu viver só os projetos pessoais aqui. Não quis negociar o seu prazer imediato para poder desfrutar de algo que é verdadeiramente eterno. Então aqui fala o seguinte: olha, aquilo que Deus faz, o vinho que Ele derrama sobre você, cuidado, não é para você beber ele todo, não é para você embriagar, não é para você ficar vislumbrado com a sua própria vida, mas tem um propósito, o recurso que vem na sua mão, tudo aquilo que Deus proporcionou na sua vida. Como eu te falei, se Deus te trouxe para cá, se Deus te deu uma condição melhor, se Deus está te capacitando, se Deus tem trazido instrução para você, isso não é para você se embriagar. Em outras palavras, não é para você ficar só vivendo para si mesmo. Isso tem um propósito, que é tocar outras vidas, que é fazer a obra de Deus, fazer algo relevante. E a Bíblia fala que se você for fiel nessas coisas que são naturais, nessas riquezas que são iníquas, aí Deus vai derramar as verdadeiras riquezas sobre as suas vidas. O que é, em outras palavras, seja mais claro, pastor. Você sabe a coisa mais simples que você pode fazer pela obra de Deus? Se você não sabe pregar, se você não tem tempo de evangelizar, se você não tem tempo para fazer missões, sabe a menor de todas as coisas que você pode fazer pela obra de Deus? É contribuir, que é algo bem natural. E Deus fala assim: se você for fiel nas coisas que são naturais, eu vou começar a te dar as riquezas verdadeiras, que são espirituais. Então tudo começa com o básico. Eu sei que tem às vezes pessoas que acham que fazem grande coisa, né, em contribuir para dinheiro. Você sabe que isso é a menor das coisas. Jesus falava de contribuição. Sim, Jesus tinha um tesoureiro. Então o ministério de Jesus tirava oferta, viu? O pessoal que é contra, sei ninguém aqui, eu estou falando para não sei quem que esse vídeo vai chegar. Mas Jesus tinha tesoureiro, porque eles tinham oferta. Agora, quem que Jesus designou para a tesouraria? Judas, o menor de todos. É o mínimo, isso é o básico. Então, você é quem contribui, acha que está fazendo, não, você está fazendo o mínimo. Agora, a Bíblia fala, se você fizer o mínimo, se você for fiel naquilo que é natural, porque o que essas maioria, veja, pregar, meu irmão, claro que você pode pregar na sua força natural, mas é uma pregação que não toca o coração, não toca o espírito, é um dom de Deus. Ministrar louvor, você pode fazer no natural, mas isso não vale, tem que ser algo do espírito. Então tudo que você for fazer na obra, basicamente tem que ser pelo poder do espírito. Qual que é a única coisa que não é pelo poder do espírito? É a contribuição, porque é uma decisão 100% natural. Então veja, se você não fizer o mínimo do natural, como é que Deus vai te dar as verdadeiras riquezas, que são os dons espirituais? Eu falei contribuição aqui, mas tem outros exemplos. Eu me lembro que
eu sempre tive o entendimento de que eu precisava servir a Deus e não ser servido por Deus. Eu ia à igreja para servir, então eu nunca consegui, depois que eu tive esse entendimento, ficar numa igreja onde eu só ficava ali no banco sem fazer nada. Eu sempre procurava liderança e procurava saber o que tinha para ser feito. E é claro que geralmente os trabalhos menos nobres, onde as pessoas não gostam, né? E eu lembro que a gente ia limpar o prédio, limpar as cadeiras, eram aquelas cadeiras de plásticas, era uma igreja muito simples. E eu tinha uma pressure washer, né? uma lavadora de pressão, porque era uma igreja muito humilde, nós já tínhamos uma condição melhor. E eu levava, né, para lavar, e é claro, né, como eu era o dono da bola, eu tinha direito de ficar com ela, né? E eu já contei isso aqui também, essa é uma história engraçada, né? Eu fui lavar o banheiro com a pressure washer, né? E aquele vaso sujo, né, com aquela sujeirada, eu não vou tocar nisso aí, eu vou só dar um jato d'água aqui para limpar. E aí quando eu dei aquele jato d'água, veio toda aquela água na minha cara, assim. Para eu parar de frescurada com as coisas de Deus. Agora eu perguntei alguma coisa espiritual nisso? Não, o que tem de coisa espiritual? A não ser que você seja muito espiritual, né? Vai passando pré-show falando em línguas, não tem nada espiritual, qualquer um pode fazer, até o ímpio pode fazer. Mas deixa eu dizer, antes que Deus me desse os dons espirituais, Deus começou vendo se eu ia ser fiel naquilo que era natural. Porque as pessoas pensam o que, irmãos? Não, o dia que Deus me der o dom, o dia que eu virar um pregador igual o Billy Graham, eu vou começar a fazer a obra de Deus. Mas não é assim que funciona. A Bíblia fala que você começa com aquilo que é natural, com aquilo que depende de você, com aquilo que você consegue fazer. E se você for fiel nisso, eu vou começar a te dar os dons espirituais. Qual que é o problema? A gente quer ver os frutos, mas a gente não entende que tudo que Deus faz é com sementes. Qual que é o problema? É na parábola dos talentos, em Mateus 25. Você sabe, o servo que recebeu 5 talentos foi lá e trabalhou. O que recebeu 2 foi lá e trabalhou. Agora recebeu 1, não trabalhou. Poxa, o de 5 foi trabalhar. Por que o de 1, ele só tinha 1? Por que ele não foi trabalhar? Porque ele não deu valor. Porque ele achou, só tem 1. Isso aqui não vai fazer falta, isso aqui não tem diferença. Sabe, ele ignorou que as coisas no reino de Deus, elas começam pequenas. Você sabe, eu sei que a nossa vontade é tudo pronto, né? A gente quer tudo pronto. A gente fica pensando, Jesus podia vir igual o exterminador do futuro. Já nasce adulto, né? Já nasce homem. Não, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nasceu de uma mulher simples, de uma família inculta, do interior, sabe? Tiveram que trocar fralda, limpar o bumbum, tiveram que dar na mamadeira. Jesus, Deus encarnado, o Criador do universo, igual um bebê, esperou 30 anos para poder começar o seu ministério, mas a gente quer tudo para ontem. E aí o problema é que você fica esperando as coisas grandes caírem no seu colo, mas a Bíblia diz o seguinte, olha, se cair no seu colo uma coisa grande, não vai acontecer, porque você não está sendo fiel nem naquilo que é simples, nem naquilo que é natural, nem naquilo que você pode fazer. Sabe, tem pessoas que falam, pastor, eu quero ter um grande ministério, eu quero ter pessoas, eu quero fazer grandes coisas, e eu olho para a vida e falo, mas o que você está fazendo hoje? Hoje você sabe, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, não tenho isso, não tenho aquilo. Para de se enganar. Eu me lembro de uma pessoa que a gente mostrou um vídeo de uma missão que tinha ido aqui para o Haiti levar alimento, e mostra aquelas crianças, né, passando necessidade e tal, e ela fala, oh meu Deus do céu, eu queria tanto, né, deu vontade de largar tudo e ir lá. Falou, irmã, enquanto você não largar tudo e ir lá, passa uma vassoura aqui no prédio, faz favor. Sabe, porque as pessoas ficam idealizando esse tipo de coisa, mas se você não fizer o natural, não fizer o básico, se você não começar daquilo que é pequeno, você não vai conseguir para as coisas grandes. Então aqui fala, se você
não for fiel no pouco, se você não for fiel nas riquezas de origem ilícita, nas coisas naturais, nas coisas desse mundo, quem é que vai te dar as verdadeiras riquezas espirituais? Quem é que vai te dar? Como é que Deus vai te confiar aquilo que realmente tem valor, se você não tem feito nem o mínimo, nem o natural, nem aquilo que para Deus é desprezível? Pelo contrário, você pegou o vinho e se embriagou, ficou nisso, não saiu dali, não fez nada, se entrou numa zona de conforto e se tornou um espectador aguardando que as coisas viessem a acontecer. Mas onde que Deus quer? O que Deus quer nos exortar então? Sabe, primeiro, tudo que você, vamos esquematizar os tópicos aqui para facilitar, para ficar mais didático. Primeira coisa, tudo que Deus te proporcionou, tudo que Deus trouxe para você, onde Deus te levou, tudo aquilo que você aprendeu, todo recurso, seja recurso natural, seja recurso intelectual, seja recurso emocional, você sabe, você precisa ter capacidade emocional para lidar com a obra de Deus, estrutura emocional para aguentar a pressão. Então todo recurso natural, espiritual, psicológico que Deus te deu é por um propósito, amém? Tem um objetivo. Tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida tem um objetivo, e deixa eu dizer, o objetivo, ele não é um fim em si mesmo aqui nas coisas naturais, ele tem um objetivo espiritual, tá? Agora, como eu falei, não estou dizendo que você não possa desfrutar das coisas que Deus tem te proporcionado, mas cuidado, não se embriague. O que é se embriagar? É você se perder no meio do processo, é você achar que é só isso, você achar que sua vida é parque da Disney todo domingo, é você viver só desfrutando e esquecer do mundo lá fora. Aliás, uma característica quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu fui morar num apartamento, você sabe, aqui é tudo lacrado, né? A gente fica com o ar-condicionado ligado 24 horas dentro da casa. E eu comecei a falar, meu Deus, eu não sei se está dia, se está noite lá fora, se está quente, se está frio, que estação do ano que está. É um trem muito esquisito isso. Você não ouve nem barulho. E esse é o problema. A vida é tão confortável dentro do nosso ar-condicionado que a gente se esquece do mundo. É só ter uma cama confortável, um sofá bom, uma TV de 70 polegadas, acabou. Você não levanta mais para fazer a obra. Cuidado. Você sabe que é interessante, porque você vai em países mais pobres, você vai no Brasil, você vê, onde a pessoa não tem carro, onde a pessoa tem que pisar no barro, ela faz muito mais a obra do que a gente aqui, que tem carro, gasolina barata, tem recurso, tem, se quiser, e eles fazem muito mais a obra lá. O que está acontecendo? Embriaguez. Deus deu um vinho para você, em vez de você se alegrar e saber dosar isso, o problema é você se embriagar e se esquecer da agenda que você deveria fazer, das coisas de Deus. Então, primeiro, tudo que Deus te trouxe, tudo que Deus constituiu e te formou é para um objetivo. Segundo, você começa com aquilo que é natural. Eu sei que eu estou falando com um monte de gente aqui no vídeo que está esperando as coisas espirituais acontecer. Não vai acontecer se você não fizer o natural, se você não fizer a sua parte naquilo que é simples, naquilo que é simples. Ora, como é que você quer ter um ministério gigante se você não contribui com a sua igreja local? E eu não estou falando apenas financeiramente, mas também financeiramente. Ou você não se envolve, você não faz aquilo que é natural. Como eu falei, qualquer ímpio pode fazer. Qualquer ímpio vai numa
pode pegar uma vassoura, pode pintar uma parede, pode ajudar alguém a mover uma cadeira, pode fazer coisas que são naturais. A Bíblia fala que tudo começa natural, e aí vai para o espiritual. Então, segundo, a gente começa movendo naquilo que é natural. Então, novamente, verso 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Quem vos confiará aquilo que é realmente importante diante de Deus? Quem te confiará as coisas que são espirituais? Então começa com aquilo que é natural. E terceiro, irmãos, Deus vai mover depois na sua vida. Deus vai honrar essa unção. Esse é o propósito de Deus. Esse é o objetivo do Senhor, irmãos. É te levar para o propósito dele. Sabe, não espere as coisas acontecerem de forma espiritual, se você não fizer aquilo que é natural primeiro, irmãos. Mas que você possa começar os seus primeiros passos, que você comece movendo debaixo daquilo que o Senhor te trouxe hoje. Eu pergunto, você sabe, a gente olha sempre, irmãos, para aquilo que nós não temos, sim ou não? Ah, se eu tivesse tal coisa. Ah, se eu tivesse $1 milhão para abençoar a igreja. Ah, se eu fosse aquilo. Você sabe, quando foi lá em Mateus, vou achar o texto aqui rapidamente. No texto da multiplicação dos pães e peixes, lá em Marcos 6. É interessante que Jesus manda os discípulos multiplicarem os pães e peixes. Pergunta a respeito de comida. E aí é interessante que os discípulos falam assim: Jesus não vai ter nada, vai ter que dispensar o povo, porque só tem isso aqui. Aliás, porque não tem comida. E Jesus pergunta assim: o que é que vocês têm? Então vamos abrir lá, para a gente finalizar aqui. Marcos 6, irmãos, verso 30. Isso? Estou finalizando. Marcos 6. Eu estou precisando de um óculos para perto. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado, porque eles não tinham tempo. É isso? Marcos? 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos caminhos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Você sabe, tem muita gente que pensa assim: ah, mas precisa tal coisa na igreja, precisa tal coisa, precisa fazer isso, aquilo. Jesus fala: faça você. Ah, se viesse o meu pastor aqui pregar para ciclano, dê você de comer. Eu vou mover através da sua vida. Então disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pães para lhes dar de comer. E aí Jesus fala assim: quantos pães tendes? Tem outra versão, em outro evangelho fala assim: o que vocês têm aí? Sabe, porque nós sempre olhamos para aquilo que não temos, mas Jesus sempre olha para aquilo que nós temos. E Jesus fala assim: o que vocês têm? Ah, Jesus, mas o que eu tenho não dá. O que eu tenho não é suficiente para eu poder pregar. Eu não fiz seminário teológico para fazer a obra de Deus. Eu nem tenho um crachá aqui dessa igreja. Você não me deu nenhum cargo ainda, pastor. Como é que eu posso fazer a obra? Jesus fala: o que você tem aí?
Você sabe falar? Você sabe, não sei, o que você sabe fazer? E Jesus pega aquilo que eles tinham e multiplica. Porque a fidelidade no pouco é o que nos leva para o muito. Sabe, o que Deus fala, o que você já tem? O que Deus te trouxe dentro do natural? Lembra que eu falei? Primeiro vem o natural, depois o espiritual. O que era o natural ali, irmãos? O que eles podiam fazer? Natural eram 2 peixes e 5 pães. Ah, mas isso não alimenta a multidão. Calma, filho. O espiritual, o milagre sou eu quem faço. Você só faz o que é natural. Sabe? E Jesus pega aquilo e multiplica e alimenta a multidão. Mas porque houve a obediência, houve a fidelidade, houve alguém que fez a sua parte, fez aquilo que era natural. Deus veio com o sobrenatural. Amém, queridos? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero que você pergunte a Deus: o que é o seu natural? O que é aquilo que você poderia estar fazendo hoje e não está? Talvez você esteja esperando a condição ideal. Talvez você esteja esperando ter um recurso melhor. Talvez você esteja esperando você ter tempo. A gente ouve muito isso aqui, né? Mas Jesus, a Bíblia fala que as coisas começam com aquilo que é simples, com aquilo que é natural. Se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Se você não for fiel nas riquezas iníquas, naquilo que é natural, naquilo que é simples, naquilo que é do mundo, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Sabe, é tempo da gente se arrepender, sair da nossa embriaguez. Tem gente embriagada com muito pouco. Como é que Deus vai dar mais? Se você já parou, você já se perdeu no meio do processo, você já está encantado no começo. Sabe, nós precisamos ser adultos. Precisamos entender aquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas, irmãos. Feche os seus olhos. Peça a Deus para te mostrar. Onde estão os seus pães? Onde estão os seus peixes? O que você deve fazer hoje com aquilo que Deus já te deu? Oh, Espírito Santo, move, Senhor. Move sobre a vida daqueles que estão aqui, Senhor. Move sobre a vida daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Tira-nos de todo engano, toda mentira, toda ilusão. Em outras palavras, toda embriaguez espiritual que o teu povo tem vivido, ó Pai. Que a tua igreja tem vivido, Senhor, uma igreja que não avança, uma igreja que pensa apenas em si mesma, uma igreja que não consegue discernir o seu propósito eterno, que não entende o seu papel na cidade, porque simplesmente está preocupado apenas consigo mesmo. Simplesmente tem se perdido no pouco do vinho que o Senhor tem dado. Mas, Pai, que nós possamos ter a lucidez, a compreensão, a decisão de nos movermos
as coisas que são pequenas, as coisas que às vezes são ignoradas de tão pequenas, Senhor, naquilo que é natural, Senhor, naquilo que nós já temos, no recurso natural, no recurso intelectual, no recurso emocional que o Senhor já nos deu, para que o Senhor nos encontre fiéis, ó Pai, dignos de receber as verdadeiras riquezas do céu, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre cada um aqui, Senhor, cada um que nos assiste, Senhor, Pai, que nós venhamos a ter a percepção, Senhor, verdadeira, Pai, a percepção sã, ó Pai, das coisas, Senhor, e possamos viver, ó Pai, o Teu propósito, Senhor. Livra-nos do engano, livra-nos da distração, Senhor. Oh Deus, que nós possamos ter olho para as coisas que realmente importam e são relevantes no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Nós estamos finalizando. Eu quero te dar a oportunidade de contribuir nessa obra. Amém? Nós vamos, eu sempre erro o lado. Esse lado aqui, né? Você pode, é aqui, sim. Quem está aqui no prédio, você pode ir lá no fundo, você tem o nosso Zelle, quem está assistindo está aqui, o Zelle e o QR Code também, quem está aqui no prédio, lá no fundo, você acha o QR Code para entregar a sua oferta no cartão, e você que está online também pode contribuir. Amém? Que você possa entender também qual o seu papel nas suas finanças, para que o Senhor venha te honrar com as riquezas espirituais. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Deus te abençoe em nome de Jesus.